Sabe quando a gente pensa em emergências ambientais? A nossa cabeça geralmente vai para longe, né? Tipo florestas, lugares selvagens. Mas e se o verdadeiro perigo estiver bem mais perto? No nosso quintal, na praça ou até mesmo dentro de casa? É exatamente sobre isso que vamos conversar. Os primeiros socorros para aquelas situações do dia a dia que podem acontecer com qualquer um. Bom, vamos lá. O que será que o calor extremo, o frio intenso e um simples produto de limpeza têm em comum? Parecem coisas que não têm nada a ver uma com a outra, né? Mas a verdade é que todas elas compartilham um potencial bem perigoso. E a resposta é essa. Todos eles podem, de repente, virar uma emergência bem séria. É por isso que saber o que fazer do jeito certo e na hora certa é o que realmente pode salvar uma vida. E é exatamente isso que a gente vai ver agora, passo a passo. Vamos começar pelo calor, que é um perigo cada vez mais presente na nossa vida. O segredo aqui é entender que existem níveis de gravidade e saber identificar cada um deles. Nossa, isso faz toda a diferença na hora de ajudar alguém. O problema mais comum e que serve de base para muitos outros é a desidratação. É basicamente quando o corpo perde mais água e líquidos do que recebe. Os sinais são bem clássicos: aquela sede que não passa, boca seca, tontura e até um pouco de confusão mental. É o corpo ligando o sinal de alerta. E como agir? Bom, se a situação parecer grave, não tem nem o que pensar. Chame a emergência. Agora, um ponto super importante, presta atenção. Só se deve oferecer líquidos se a pessoa estiver consciente, tá bem? Água, água de coco e soros de reidratação são as melhores opções. E uma alerta: passe longe de sucos de caixinha, refrigerantes e álcool. Eles podem, na verdade, piorar o quadro. Subindo um degrau nos problemas do calor, a gente chega nas cãibras. Sabe aquela dor muscular horrível, aquele espasmo que trava tudo? Geralmente acontece nas pernas, braços ou na barriga e costuma aparecer depois de um exercício pesado debaixo de sol forte. Aqui, o procedimento é mais tranquilo e, na maioria das vezes, não precisa chamar a emergência. O ideal é levar a pessoa para um lugar mais fresco, dar alguma bebida com eletrólitos, massagear o músculo com cuidado e aplicar gelo no local. Normalmente, isso já alivia bastante. Ok, agora a situação começa a ficar mais séria. Estamos falando da exaustão pelo calor. Aqui, os sinais são bem mais preocupantes. A pessoa soa muito, um suor frio, sente náuseas, tontura e pode até desmaiar. É o corpo dando um aviso claro de que não está mais conseguindo se resfriar sozinho. E olha, este slide aqui é fundamental, porque ele mostra a diferença crucial entre exaustão pelo calor e a intermação, que é a insolação grave. Vamos lá, na exaustão, a pessoa ainda soa bastante e a pele está fria e úmida. Já na intermação, o cenário muda completamente. O corpo para de suar, a pele fica quente e seca, a temperatura corporal passa dos 40 graus e a pessoa pode ficar confusa ou até desmaiar. É uma linha muito fina que separa um problema sério de uma emergência que pode ser fatal. Se os sinais forem de intermação, não dá para perder um segundo. A ação tem que ser imediata. Primeira coisa, ligue para a emergência. Enquanto o socorro não chega, leve a pessoa para a sombra, para um lugar fresco e comece a resfriar o corpo dela de forma agressiva. Use água fria, toalhas molhadas, o que tiver por perto. O único objetivo aqui é um só: baixar essa temperatura corporal o mais rápido possível. Ok, saímos do calorão e vamos direto para o frio. Chegou a hora de falar sobre os riscos do frio intenso. Os perigos aqui são tão sérios quanto os do calor e ter o conhecimento certo é igualmente vital. O primeiro grande risco do frio é o congelamento, ou ulceração pelo frio. É exatamente o que o nome sugere: os tecidos do corpo começam a congelar. As áreas mais afetadas são as extremidades: orelhas, nariz, dedos das mãos e dos pés. Os sinais de alerta são a pele que fica pálida, acinzentada, dura ao toque e, o mais perigoso de tudo, a perda da sensibilidade. E essa imagem, nossa, ela mostra a gravidade da situação. O congelamento severo não é brincadeira. Ele pode levar à necrose, que é a morte do tecido, e isso pode causar danos permanentes, levando até amputações. É por isso que o socorro precisa ser feito da forma correta. Então, o que fazer? Primeiro, tire a pessoa do frio. Leve para um lugar quentinho, tire roupas molhadas e joias com muito cuidado. Para reaquecer a área, use água morna. E isso é muito importante, gente. Morna, não quente. Deixe de molho por uns 20 a 30 minutos. Agora, a regra de ouro. Nunca, em hipótese alguma, esfregue ou massageie a área congelada. Isso pode destruir os tecidos. E claro, chame a emergência.
Mas o frio não ataca só as extremidades. Existe o risco da hipotermia, que é quando a temperatura do corpo todo despenca perigosamente. Um dos primeiros sinais são aqueles tremores que a pessoa não consegue controlar. É o corpo tentando desesperadamente gerar calor. Depois, isso pode evoluir para confusão, fala arrastada, sonolência. É uma emergência médica gravíssima. No caso da hipotermia, o foco total é reaquecer a pessoa e evitar que ela perca mais calor. Então, ligue para a emergência, leve a vítima para um local protegido, seco e quente. Tire imediatamente todas as roupas molhadas e cubra a pessoa com tudo que tiver à mão. Cobertores, toalhas, casacos, até o calor do nosso próprio corpo abraçando a pessoa pode ajudar. Deixando os extremos de temperatura de lado, vamos entrar agora num ambiente que a gente conhece bem, a nossa casa, que, por mais que pareça segura, pode esconder perigos químicos. Vamos falar sobre envenenamento e como reagir. A grande questão é, como a gente sabe o que é perigoso? Temos em casa dezenas de produtos, né? Limpeza, inseticidas, remédios. E a resposta para identificar o perigo está, na maioria das vezes, ali, estampada no próprio rótulo do produto. A chave está nos rótulos. É muito importante a gente aprender a reconhecer esses símbolos universais de perigo. São aqueles desenhos, os pictogramas, que foram feitos para serem um alerta rápido e visual. Eles nos dizem se algo é tóxico, inflamável, corrosivo. Parar um minutinho para olhar esses símbolos nos produtos que temos em casa já é um passo gigante na prevenção. Mas e se o acidente acontecer e o produto cair na pele ou nos olhos? A orientação aqui é muito específica e atenção a este detalhe que pode fazer toda a diferença. Se o produto for em pó, a primeira coisa a fazer é escovar, tirar o excesso a seco. Não jogue água direto. Por quê? Porque em alguns casos a água pode reagir com a química e piorar a queimadura. Depois de tirar o pó, aí sim, lavar a área com muita água corrente por pelo menos 15 minutos. E se alguém engoliu um produto desses, existe uma regra de ouro, talvez a mais importante de todas. Nunca, jamais, dê leite, água ou tente provocar o vômito por conta própria. Pode parecer a coisa certa a fazer, mas pode ser um desastre. Provocar o vômito pode queimar tudo de novo na volta, e dar líquidos pode acelerar a absorção do veneno. A única atitude correta é ligar para um centro de intoxicações ou para emergência e seguir exatamente o que eles disseram. Bom, já passamos pelo calor, pelo frio, pelos produtos químicos, 3 cenários bem diferentes, mas que no fundo, na hora do socorro, seguem alguns princípios básicos, universais. E são eles que formam a base para agir em qualquer emergência. Então, para a gente fechar, qual é o resumo de tudo? Pense num checklist de 3 passos que serve para qualquer emergência. Primeiro, a sua segurança. Antes de correr para ajudar, veja se o local é seguro para você. Segundo, peça ajuda. Ligue para a emergência assim que puder. E terceiro, afaste o perigo. Se for seguro fazer isso, tire a vítima da fonte do problema, seja o calor, o frio ou o produto químico. E terminamos com uma provocação, quase uma tarefa de casa. Dê uma olhada na sua área de serviço, nos armários da cozinha, do banheiro. Você reconhece os símbolos de perigo dos produtos que estão guardados ali? Porque a melhor maneira de lidar com uma emergência é se preparar para que ela nem aconteça. E essa preparação começa agora.